Hoje nós vamos ler o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1730. Aí diz assim: Deus criou o homem dotado de razão, inteligência. Ele confiou a dignidade de uma pessoa agraciada, com iniciativa de domínio dos seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, Eclesiástico 15:14, para que pudesse ele mesmo procurar o Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena perfeição. O homem é dotado de razão, por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e o Senhor dos seus atos. Olha o que diz aqui o Catecismo, parágrafo 1730. Deus deixou o homem na sua própria decisão. Deus deixou você e eu, nós temos a nossa decisão, nossos atos. E nós vamos, muitas vezes, pagar pelos nossos atos. Muitas vezes, gente, eu vejo muita gente dizendo assim: olha, eu estou pagando isso porque Deus mandou para mim. Não, calma. Muitas vezes, eu estou pagando isso pelos meus atos. Porque eu tomei uma decisão errada. Eu tomei uma consequência errada. Às vezes a decisão errada causa isso. Olha o que diz aqui: Deus deixou o homem nas mãos de suas próprias decisões. Porque ele tem razão, gente. O que ele quer dizer o catecismo? Nós temos de pensar na nossa decisão. Nós temos de pensar o que fazer antes. Porque muitas vezes nós vamos pagar pelos nossos atos. Às vezes as pessoas tomam uma decisão pela... Olha, tem muita gente que toma decisão pela emoção. E cuidado quando você tomar uma decisão pela emoção. Você agir pelo seu impulso, pela sua vontade, pelo seu desejo. São Dom Bosco diz que muita gente vai perder o céu. Por quê? Pela sua decisão errada de procurar o pecado. De querer mais amar o pecado do que Deus. Isso que Deus deixa livre a cada um de nós. Nós temos a razão, que é a razão. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Aí nós temos a nossa decisão. Se nós queremos mergulhar no pecado, no desejo da carne, ou lutar contra as nossas vontades. É uma decisão que nós vamos tomar. E diz aqui o catecismo, nós somos livres. Todo mundo é livre. E olha, ele diz mais, ó. Todo mundo é livre para procurar Deus ou não. Para procurar ou não o Criador. Nós somos livres para isso. Uns querem procurar o Criador, outros não. Outros querem se dedicar a Deus, outros não. É uma decisão. Mas aí vem as consequências, aí vem os nossos atos. Os nossos atos depois vai ter as nossas consequências. Uns, pelo que não querer Deus, vai pagar por isso. E outros que querem Deus, vai ter o seu benefício. Por isso, segure na mão de Deus, não afaste Deus. E outra coisa, não tome decisão de qualquer jeito. Não procure qualquer pessoa para você pensar, para você tomar uma decisão. Procure ter discernimento nas coisas. Uma das coisas que nós batemos muito na tecla é o discernimento do Espírito. Discernir, pensar, analisar. Razão já diz isso, gente. E agir com a razão. Não agir por agir da carne. Agir com raiva, tomar decisão zangada é a maior burrice de um ser humano. E isso diz os próprios santos da igreja assim: não tome decisão zangada. E tem muita gente que toma decisão zangada. Cuidado com isso. Tome decisão analisada, pensada. Pense bem. Procure ajuda. Peça a Deus o discernimento. Peça a Deus para Deus usar os seus pensamentos. E outra coisa, tome decisão com Deus. Muito importante, tome decisão com Deus. Porque muitas vezes a decisão errada pode trazer consequência. Aí diz mais aqui, olha o que diz. O homem é dotado de razão porque ele é semelhante a Deus. Eu e você, nós somos semelhantes a Deus. Somos semelhança ao Senhor. E nós viemos para quê? Para adorar e servir a Deus. Mas aí, gente, só vamos adorar e servir a Deus por decisão nossa. Outra coisa, a pessoa passa a vida inteira, muitas vezes, num vício. Vou dar um exemplo de um cigarro, né? Passa a vida inteira. Às vezes eu vejo essas pessoas sofrem, querem abandonar o cigarro, mas não pode. Às vezes chega um câncer no pulmão, os médicos mandam parar, mas elas não conseguem parar, porque o vício é grande, infelizmente.
Decisão errada causa isso. Muitas vezes a decisão errada causa isso. Por isso, cuidado para ter uma decisão. Analise bem, pense bem. Quantas pessoas se casou muito mais pelo carnal do que pelo amor verdadeiro e pela razão. Achou que aquilo era um amor verdadeiro, tomou uma decisão maluca, se casou, viu que aí com o tempo viu que não era aquilo tudo, acabou tudo. Aí hoje, muitas vezes, está sofrendo por isso. Porque agiu pelo impulso, agiu sem pensar, agiu sem analisar, agiu pela vontade. Cuidado com as tuas decisões. E outra coisa, tome decisões boas. Tome decisões por Deus. Se tu vê algo que está te atrapalhando de Deus, tirando de Deus, tire da tua vida. Procure algo que te leva a Deus. E outra coisa, você tem de ter uma decisão. Muita gente tem medo de ter uma decisão. Olha, a Bíblia diz que Deus, ele age nos coração decidido. Muita gente não tem um coração decidido. Tenha decisão para seguir Deus. Tome, diga assim, Senhor, de hoje em diante eu vou te seguir. De hoje em diante eu vou abandonar esse pecado. De hoje em diante eu vou lutar. Porque eu tenho um coração decidido. Gente, Deus age nos corações decididos. Deus age nas pessoas que decidem com amor. Deus tem um amor nos corações. Por que Deus agiu tanto nos santos? Porque tinha um coração decidido. Por que Levi se tornou São Mateus? Porque Jesus disse, segue-me. Ele abandonou toda a coletoria de imposto. Tudo na hora, diz a palavra dele, seguiu Jesus. Que é isso, um coração decidido. Um coração que abandona tudo por Jesus. Hoje nós queremos e temos de ter homens e mulheres com coração decidido. Olha o que diz o catecismo. Deus deixou o homem nas suas próprias decisões. Amém. Paz.